a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Glória a Deus. Vamos abrir nessa manhã em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. 2 versículos nessa manhã, versículos 5 e 6. Nessa galeria dos homens de fé, de homens e mulheres de fé no Antigo Testamento. Vimos ontem o primeiro da lista aqui em Hebreus 11, que é Abel. E hoje vamos ver Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Leiam vocês os 2 versículos. Glória a Deus. Enoque faz parte da descendência de Sete. No início da Bíblia, nós vemos 2 povos, inicialmente, 2 povos sendo multiplicados. Os descendentes de Caim, e como Abel não teve esposa e não teve, portanto, descendentes, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, e da descendência de Sete veio outra geração de pessoas. A geração de Caim era chamada de os filhos dos homens, enquanto que a geração de Sete foi chamada de os filhos de Deus. Era luz e trevas, era como convertidos e não convertidos. Sete foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Ele não foi citado aqui em Hebreus capítulo 11, mas nós podemos ver a citação dele em Gênesis. Vamos abrir lá no início. Gênesis, final do capítulo 4. Final do capítulo 4 de Gênesis, versículos 25 e 26, fala do nascimento de Sete. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, a quem Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete, por exemplo, portanto, teve um filho chamado Enos. E as nossas traduções aqui não estão muito justas em relação ao texto hebraico original em que o Gênesis foi escrito, porque diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor.
Na verdade, o texto original declara que Enos, filho de Sete, Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não é invocado de qualquer jeito. É aquele, como diz no Salmo 115 ou 114, aquele que o invoca em verdade. Aquele que o invoca em sinceridade de coração. Porque apenas invocar o nome do Senhor não é garantia de salvação, porque Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí nós começamos aqui no capítulo de número 5, essa genealogia, a descendência, então, dos filhos de Deus, dos homens de Deus no Antigo Testamento, enquanto que nós tivemos no capítulo 4, do versículo 17 para frente, a descendência de Caim, que são os filhos dos homens. Os filhos dos homens, os filhos de Deus, os filhos das trevas, os filhos da luz. O nosso personagem de hoje, o Enoque, ele está entre os filhos de Deus, entre os descendentes de Sete, os descendentes de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí no capítulo 5 você vai lendo a idade de todos esses descendentes, quando eles morreram e quem foram seus filhos, até chegar em Enoque, que vai ser gerado por Jared, no versículo 18. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Não é Matusalém, como muita gente diz isso, é Metusalém. Matusalém é um personagem antibíblico. Matusalém não é um personagem bíblico. O personagem bíblico aqui, filho de Enoque, é Metusalém. Tá? Então, andou Enoque com Deus e depois que gerou... Versículo 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Leiam esse versículo 24. Aleluia. De acordo com o versículo 23, então, Enoque viveu na terra 1 ano de anos. 1 ano para nós tem 365 dias. Enoque viveu 365 anos. Em vez de ser um ano de 365 dias, viveu 1 ano de anos, 365 anos. Muita gente pergunta, será que esses anos todos eram verdade? Eram verdade. Todos esses anos eram assim mesmo, porque era o início de todas as civilizações e esses homens da primeira civilização estavam cumprindo o propósito pelo qual Deus, um dos propósitos pelo qual Deus criou o homem, que foi multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Então era a época de multiplicar. Por isso que durante esses 365 anos, diz o versículo 22, que além dele ter gerado Metusalém, que foi o filho primogênito de Enoque,
Ele ainda teve aí filhos e filhas, cujo número não é citado. O versículo 24 que nós repetimos diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. O que significa andou com Deus? Que a sua conduta, o verbo andar, que é um verbo muito importante na Escritura, que se refere não apenas ao ato físico de andar, um passo na frente do outro, perna direita, perna esquerda. Não significa apenas o movimento de andar, mas significa o meio, o modo como essa pessoa se conduziu na sua vida. Tá? O modo como a pessoa se conduziu, o modo como a pessoa andou na sua vida, o modo como a pessoa se comportou, qual foi o seu comportamento, qual foi a sua conduta, em que lugares ele andou, tá? Com quem ele andou, em que companhias ele andou, quais eram as suas atitudes diante da vida, diante dos problemas, diante dos sofrimentos, diante de tudo o que acontece, quais foram as suas atitudes, porque existem atitudes ímpias e atitudes santas. Um homem de atitudes santas é diferente de um homem de atitudes ímpias. Existem decisões santas e decisões ímpias. Um homem de Deus toma decisões santas, jamais toma decisões ímpias. Existem escolhas santas e escolhas ímpias. Um homem de Deus jamais escolhe coisas ímpias, ele escolhe coisas santas, coisas lícitas, coisas justas. Um homem de Deus tem pensamentos justos, o ímpio tem pensamentos ímpios, porque os pensamentos lideram a nossa conduta. Então, se Enoque andou com Deus, é porque ele tinha uma mente para Deus, tinha pensamentos para Deus, queria agradar a Deus, aprendeu com seu antepassado Enos a invocar o nome do Senhor. As nossas traduções colocam no versículo, capítulo 4, versículo 26, que daí se começou a invocar o nome do Senhor. A tendência dessa tradução é que todos dessa geração, todos dessa descendência também invocaram o nome do Senhor, como esse antepassado que começou a invocar o nome do Senhor, chamado Enos. Então, Enoque era um homem que invocou o nome do Senhor, que adorava ao Senhor, que pode ter oferecido ao Senhor também oferta agradável a Deus, como fez Abel e nós vimos ontem. Então, assim como Abel, o Senhor deve ter se agradado de Enoque e se agradado de suas ofertas, um homem que consagrou sua vida a Deus. Além disso, é um fato verídico que Enoque chegou a escrever livros sobre Deus. Embora ele seja um homem de Deus, nenhum dos livros de Enoque veio aqui para a Bíblia. Nenhum dos livros dele eram revelação de Deus, ou seja, inspirados por Deus para o povo de Deus que viria a ser gerado sobre toda a face da terra, inclusive nós. Por isso, nenhum dos livros de Enoque, ele escreveu vários livros, nenhum deles veio parar na Escritura. Mas de tudo que Enoque escreveu, um versículo veio parar na Escritura. E ele se encontra na Epístola de Judas, no final da Bíblia, vamos abrir lá. Antes do Apocalipse, é o único escrito de Enoque, que Judas, irmão do Senhor, irmão de Tiago, né, escreveu aqui nessa epístola, Epístola de Judas. Epístola de Judas, versículo 14 e 15. Nesses versículos, Judas cita
Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, aqui vem as palavras de Enoque: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Leiam só as palavras de Enoque, começando no versículo 14, eis que veio o Senhor, até o 15. Leiam vocês. A tradição judaica afirma que estas aqui teriam sido as últimas palavras de Enoque antes dele ser arrebatado, trasladado por Deus. Por isso ele diz, no passado, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. E antes de destruir a civilização daquela época, pelo dilúvio, porque uma civilização muito ímpia, nos dias de Noé, que é descendente de Enoque, antes de Noé nascer e antes de Deus dizer a Noé para construir a arca, porque ia destruir toda aquela civilização, ele primeiro veio, revelou isso a Enoque e trasladou Enoque da terra para ele não conhecer a morte. Por isso Enoque, quando ele escreveu isso, estaria vendo a última visão de Deus na sua vida e foi trasladado, deixando isso aqui escrito: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O Senhor veio com seus anjos, o Senhor veio com os exércitos celestiais. As suas miríades aqui são os exércitos celestiais, para fazer o quê? Veja a repetição da palavra ímpios, da palavra impiedade, no versículo 15. Para exercer juízo. O primeiro juízo geral de Deus foi o dilúvio. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. É assim que estavam os homens nos dias que antecederam o nascimento de Noé. Os homens já estavam vivendo nessa impiedade sobre a face da terra. E Jesus também já profetizou que assim será também na vinda do Filho do Homem. A humanidade na terra estará vivendo como nos dias de Noé, ímpios, tá? Ímpios, as obras dos homens são obras ímpias, que eles impiamente praticam, e as suas palavras são palavras insolentes, que ímpios pecadores continuam por aí afora proferindo contra Deus. Enoque é arrebatado profetizando acerca do primeiro juízo, que já é histórico, que foi o dilúvio. Mas o juízo final tem a sua data marcada, como disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na segunda carta, que está aí pertinho de Judas, vamos ver, volte algumas páginas aí, 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3,
versículos 5 a 7. Leiam comigo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A destruição dos homens ímpios da primeira civilização foi pela água, pelo dilúvio. A destruição dos homens ímpios da última civilização será pelo fogo, pela ira do Senhor. E todos os que morrem entre essas duas datas já são julgados logo após a sua morte. Como está escrito em Hebreus 9:27, eles são, então, ao homem está destinado a morrer uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Aqueles que são de Cristo, Jesus falou, esses não entram em juízo porque já passaram da morte para a vida. Mas os que não são de Cristo entram em juízo, já são julgados logo após a sua morte. Quando o seu corpo é sepultado na terra, as suas almas vão para o inferno, aguardar a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, quando serão, depois do reino milenar de Cristo, lançados no lago de fogo e de enxofre, de corpo e alma, onde sofrerão por toda a eternidade o castigo de terem sido pessoas ímpias, praticando obras ímpias e levantando insolentemente a boca como ímpios pecadores, proferindo blasfêmias e calúnias contra Deus. Enoque profetizou, foi um profeta de Deus, portanto, profetizando também acerca disso. O capítulo que nós estamos lendo, Hebreus 11, versículo 5, diz que pela fé, ou seja, por causa da sua fé, lembrando aquilo que nós falamos ontem de Abel, porque isso é a mesma verdade para todos os que nós vamos citar aqui, os que são citados aqui dentro de Hebreus. Se foi pela fé, é porque essa fé foi a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus. Não era que Enoque tinha essa fé como a fé natural. A fé natural não é válida para a salvação. Se fosse pela fé natural, Enoque não seria trasladado para não ver a morte. O que aconteceu aqui foi pela fé sobrenatural, pela fé salvífica, pela fé que é dom de Deus, a fé que vem de Deus para ele. Pela fé natural, ele não seria trasladado. Então, em algum momento da sua vida, Enoque foi salvo, como está escrito em Efésios 2:8, foi salvo por graça mediante a fé. Isso não veio dele próprio, é dom de Deus na vida dele, porque ele era um eleito de Deus, um escolhido de Deus, predestinado para a glória de Deus, predestinado para a salvação, e por esta razão, então, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E nesse sentido ele foi também um profeta, colocado por Deus como um profeta, tal como o profeta Elias, mais para frente, no segundo livro dos Reis, tal como o profeta Elias, que foi também arrebatado numa carruagem de fogo e também não experimentou a morte física. Para não ver a morte aqui tem alguns significados. Primeiro, não experimentaram, nem Enoque, nem Elias experimentaram a morte física. Não morreram fisicamente. A morte física é um estado
transitório, um estado passageiro. Todas as pessoas que experimentaram a morte física, essa morte física terá uma duração aí temporária, diante de Deus bastante curta, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Todos que experimentaram a morte física estão no estado transitório, no estado passageiro, provisório. Por enquanto, a sua alma foi separada do seu corpo. Por um determinado período de tempo, a sua alma foi separada do corpo. O corpo não vive sem a alma. Por isso, essa é a morte física. Essas pessoas tiveram então seus corpos sepultados. Mas todas as pessoas que morreram serão ressuscitadas. Por isso a doutrina das duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos já começou, porque o primeiro justo a ressuscitar é Jesus. Jesus já foi ressuscitado. Jesus representa as primícias da nossa ressurreição. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. O primeiro justo a ressuscitar é Jesus, e só ele subiu ao céu. Tá? João, capítulo 3, versículo 13. João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Repitam vocês. Aleluia. Se ninguém subiu ao céu, Enoque e Elias não foram trasladados para o céu. O céu aqui, em João 3,13, é o terceiro céu, a casa do Pai, a Nova Jerusalém. E a Bíblia está dizendo aqui, como revelação de Deus, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Jesus veio do céu, morreu, foi ressuscitado, foi glorificado, foi assunto aos céus. Jesus voltou ao céu. Jesus veio do céu e voltou ao céu e está no céu. Portanto, o que resta para nós entendermos, dentro do contexto da Escritura, é que Enoque e Elias foram arrebatados para o segundo céu, para o paraíso, que é para onde vão as almas daqueles que morrem no estado de salvação. Eles estão com Enoque e Elias no paraíso. Os salvos estão lá apenas com a sua alma, porque seus corpos foram sepultados e eles serão ainda ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus. Mas Enoque e Elias estão no paraíso de corpo e alma, corpo, alma e espírito, porque eles não experimentaram a morte física. Eles estão no paraíso, esperando a vinda de Jesus sobre nuvens. Enoque e Elias estarão também sobre as nuvens quando Jesus vier, e a primeira coisa que Jesus vai fazer, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala disso, é ressuscitar os que morreram em Cristo, a ressurreição dos justos. Glória a Deus. E Enoque e Elias não experimentaram a morte, porque eles foram profecia daqueles que, por ocasião da vinda de Jesus, também não experimentarão a morte e serão
arrebatados da terra sem passarem pela morte física, serão arrebatados e serão, num piscar de olhos, transformados, glorificados, terão seus corpos glorificados, e tal como Enoque e Elias serão trasladados sobre nuvens com Jesus, e Jesus então levará todos esses eleitos, ressuscitados e arrebatados para a glória. Enoque e Elias são profecia para aqueles que serão arrebatados, que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo Jesus, vivendo, claro, em fidelidade à sua palavra, santificando-se, perseverando na sua santificação todos os dias na sua vida, porque tem que se cumprir o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Outro significado dessa frase de Hebreus 11:5 é que Enoque foi trasladado para não ver a morte. A morte aqui não é apenas a morte física. A morte é uma prisão espiritual. Uma prisão espiritual. A morte é um lugar que é uma prisão espiritual, que em hebraico é chamada de Sheol e que em grego é chamado de Hades ou Hades. O Hades ou o Sheol era o lugar da morte, era a região dos mortos, era uma prisão para as almas, porque o salário do pecado é a morte. E como todos pecaram, a alma de todos era aprisionada pela morte. Quem falou mais claramente desse lugar foi Jesus. Jesus, quando contou a história de um homem rico e de um homem muito pobre chamado Lázaro, que não foi o mesmo Lázaro que ele ressuscitou, não, outro Lázaro. Essa história que Jesus contou está em Lucas capítulo 16, o rico e Lázaro. O rico morreu e a alma dele foi para o inferno. O inferno fica dentro da morte. O inferno fica dentro desse lugar chamado Sheol. Dentro dessa prisão está ali o inferno. O rico morreu e a alma dele veio para o inferno. O Lázaro morreu, mas a alma dele não foi para o inferno. A alma dele foi para o seio de Abraão, que também ficava dentro desta prisão. Também ficava dentro dessa prisão chamada Sheol, dessa prisão chamada morte. E por aquela história de Jesus em Lucas 16, nós vemos que entre esse lugar lá dentro do Sheol, que chamava-se seio de Abraão, e o inferno do outro lado, entre esses dois lugares há um grande abismo. Um grande abismo, de tal sorte que quem está de um lado não pode passar para o outro lado. Mas de acordo com Lucas 16, eles podem se ver e podem até se falar. Porque o rico falou com Abraão, que estava do outro lado. O rico no inferno falou com Abraão, que estava no outro lado. Mas esse lugar todo era uma grande prisão espiritual. Lá no fundo desse abismo estão demônios que serão soltos, como a gente vê no Apocalipse, só na quinta trombeta. Demônios que poderão provocar danos físicos diretos nos homens. Os demônios que estão soltos aí no mundo, eles não podem provocar danos físicos diretos em ninguém. Mas os que estão presos no abismo têm esse poder, e eles só serão soltos na grande tribulação quando tocar a quinta trombeta. Também nesse abismo, Satanás ficará preso por 1000 anos durante o reino milenar de Cristo, depois da grande tribulação.
Essa é a grande prisão chamada a morte. Aqui diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, significa para não ver essa prisão. Enoque e Elias, suas almas não foram para essa prisão, porque eles não morreram. As suas almas não foram para essa prisão. Por isso eles foram trasladados em vida inclusive física, para o paraíso. Não viram o Sheol. Essa prisão tem esses dois lados, entre eles um grande abismo. Por quê? Até a vinda de Jesus, mesmo os justos da antiga aliança, por isso chamava-se aquele lugar seio de Abraão, as suas almas, quando justos no Antigo Testamento morriam, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá e todos os salvos da antiga aliança, todos os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, as almas de todos esses homens e mulheres de Deus também, Ruth, Noemi, Raabe, as mulheres de Deus, Sara, as mulheres de Deus do Antigo Testamento que morreram dentro da fé, dentro da justiça da fé, salvas na fé salvífica. Apesar de salvos, as almas deles eram prisioneiras no Sheol, prisioneiros na morte. Eles viram a morte, eles viram essa prisão, eles viram a morte e as almas deles eram presas ali, naquele lugar que era mais confortável, tá? Que era mais confortável dentro dessa prisão, chamado o seio de Abraão. Esse lugar chamado seio de Abraão, ele só funcionou até a morte de Jesus. Jesus conheceu a morte. Ao morrer, Jesus desceu a essa prisão e libertou todas as almas que estavam no seio de Abraão e levou-as para o paraíso, que é outro lugar. O paraíso não é uma prisão. Tirou-as da prisão porque a morte não pôde reter, a morte não pôde prender Jesus, já que o salário do pecado é a morte e Jesus não merecia esse salário. A morte não teve autoridade para prendê-lo. Por isso Jesus tomou as chaves da morte. Chave significa autoridade. Jesus tomou a autoridade da morte e a morte, a partir de então, não tem mais autoridade sobre os que são justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Então Jesus tirou os salvos da antiga aliança do seio de Abraão, que era dentro do Sheol, dentro da morte, e os levou para o paraíso. E depois da vinda de Jesus, depois da primeira vinda de Jesus, nenhum justo, nenhum crente eleito de Deus que morre, ele não vê mais a morte. Ele vê a morte física, mas ele não vê o Sheol, não vai mais para essa prisão. A alma dos salvos que morrem agora, essas almas já vão diretamente para o paraíso. Como a alma daquele ladrão ao lado de Cristo, ao qual Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que orou e que invocou na hora da sua morte, que invocou ali o nome de Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Esse ladrão já não foi para a prisão, a alma dele já não foi para o Sheol. Jesus levou a sua alma para o paraíso. Tanto que Jesus morreu primeiro do que ele. Quando vieram quebrar as pernas dos crucificados, era um ato final para que eles morressem rapidamente. Quebraram as pernas primeiro dos dois ladrões, porque eles ainda estavam vivos.
Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram mais suas pernas para cumprir a profecia que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Você vê como a palavra de Deus se cumpre com detalhes. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Não quebraram mais suas pernas porque ele já estava morto. Dos 3 crucificados, o primeiro a morrer foi Jesus. Portanto, quando o ladrão morreu, Jesus já havia morrido e Jesus em espírito já levou a alma do ladrão salvo para o paraíso. Enquanto que a alma do outro ladrão foi para a prisão, onde está o inferno. O inferno continua sendo nessa prisão e continuam indo para essa prisão, continuam indo para o inferno todos os ímpios, todos os descrentes, todos os que não são de Deus, todos também que são traidores de Deus, traidores da fé, que são os muito chamados, que não se santificam, que pensam que só porque são crentes vão para o céu. Não, Senhor. Muito crente vai para o inferno porque não é eleito de Deus, não é predestinado para a salvação, e é por isso que são crentes relaxados, crentes que não vivem a palavra, crentes que são infiéis a Deus, crentes que traem a sua palavra porque o que eles gostam mesmo é do mundo. Pensando que vão ficar com o mundo? Não vão não. O mundo é apenas a propaganda do inferno. O mundo é o marketing do inferno. Corra atrás dos prazeres do mundo e das programações do mundo e você vai para o inferno. Porque quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está neles. Porque tudo que há do mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O mundo passa. Então, o mundo é o último lugar, é o lugar de maior prazer que os ímpios vão encontrar. Depois daqui, vão para a prisão, de onde nunca mais sairão, para o inferno. Só sairão dali no fim do milênio, na segunda ressurreição, para receber seus corpos de volta e serem lançados na prisão definitiva, no lugar de definitivo julgamento, juízo final, que é o lago de fogo e de enxofre, onde o seu verme não morre, o germen da natureza humana pecadora não morre, e o fogo não se apaga, portanto ali haverá choro e ranger de dentes para todos os condenados, porque não andaram com Deus, andaram com o diabo, andaram com o mundo, andaram com os ímpios, andaram com os pecadores, sentaram-se na roda dos escarnecedores, não prezaram a palavra de Deus, não tiveram seu prazer na lei do Senhor, e por isso eles não são como a árvore plantada junto à corrente de águas, eles são como a palha levada pelo vento. A palha representa os ímpios, o vento representa o curso desse mundo, que anda conforme a carne, que é para agradar a carne, agradar o homem e não agradar a Deus. O curso do mundo é um curso de incredulidade, sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo não agrada a Deus. O mundo desagrada a Deus. O mundo é abominável aos olhos de Deus. A ira de Deus está sobre esse mundo e Deus sente ira todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O mundo é um mundo ímpio. Deus não gosta do jeito como os homens andam. Deus não gosta do jeito como os homens pensam, como os homens se comportam, como os homens se divertem, como os homens agem nesse mundo. As pessoas estão agindo sem Deus. Quem é de Deus tem que ser diferente.
Enoque foi diferente na época dele, onde já havia muitos ímpios prosperando. Enoque andou com Deus. A mesma palavra vem para nós. Efésios capítulo 4, versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 2:8. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, procurando compreender qual seja a vontade do Senhor nas suas vidas. E a vontade do Senhor é a nossa santificação. Então, não vos embriagueis com vinho, significa não vos embriagueis com o mundo, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo em vossos corações, em nome de Cristo Jesus. É assim que nós vivemos. E fazendo o que mais? Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, porque enquanto estamos no mundo, somos igreja militante, igreja que luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal, nesse mundo tenebroso que jaz no maligno. Por isso o diabo, o pai da mentira, é o príncipe desse mundo. A diferença dos eleitos de Deus é que eles, apesar de viverem no mundo, não pertencem a esse mundo. Quando Deus olhou para Enoque e viu a sua qualidade de vida espiritual, como ele vive como alguém que não pertence a esse mundo, Deus falou: ele não pertence a esse mundo, eu não vou deixar nem ele morrer como as pessoas nesse mundo morrem, eu vou tirá-lo daí. E Deus então trasladou Enoque. Hebreus 11:5 diz que então Enoque não foi achado. Imagina um monte de gente procurando Enoque, os filhos e as filhas. Cadê o Enoque? O Enoque saiu de casa, não voltou mais. Enoque não foi achado. Mas por quê? Não porque foi sequestrado, mas porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque não foi achado. Já Elias teve pelo menos uma testemunha ocular de que ele foi arrebatado, que foi Eliseu. Eliseu foi a testemunha ocular que viu Elias ser arrebatado. Enoque simplesmente não foi achado. Deus o arrebatou, porque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele ganhou, ele obteve, ele adquiriu testemunho. É o que eu preguei aqui no outro dia para trás, que nós temos que construir o nosso testemunho. Você e eu, a cada dia, estamos recebendo uma nova oportunidade. Cada novo dia que Deus nos dá é uma nova oportunidade de nós andarmos pela fé, vivermos pela fé, temos uma conduta de crentes e construir, através dessa conduta, um bom testemunho de Cristo Jesus em nossas vidas. A maneira como Enoque vinha construindo o seu testemunho de fé agradou tanto a Deus que Deus não deixou ele morrer a morte física, que Deus o trasladou. E aí o autor de Hebreus comenta isso no versículo 6, dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita essa frase: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé?
Viver pela fé é viver se santificando em tudo. Se santificando em tudo. Isso é viver pela fé. Se santificando em tudo. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam, mas daqueles que o buscam de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas são as lições que nós tiramos desse personagem, Enoque, que foi arrebatado. Primícias do nosso arrebatamento. Primícia do arrebatamento dos santos, do arrebatamento dos eleitos. Porque um homem que recebeu a fé, recebeu o dom da fé, e por essa fé construiu uma vida de testemunho autêntico e genuíno de homem de Deus, porque a sua conduta foi resumida nessa frase: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Eu quero andar com Deus. Não quero dar um passo na minha vida sem Deus, sem que seja a vontade de Deus, sem ter certeza que seja da vontade de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar de modo digno da vocação a qual fui chamado. Eu fui chamado a ser santo. Eu quero andar de modo digno disso. Como, pastor, nós podemos então andar do jeito que Deus quer que a gente ande? Aqui está o manual. Consulte o manual. A palavra de Deus é o manual que nos ensina a fazer o que Enoque fez, que nos ensina a andar com Deus. Enoque andou com Deus antes que qualquer livro desse manual tivesse sido escrito. Esse manual começou a ser escrito muitos anos depois de Enoque. Começou a ser escrito na época de Moisés, do Êxodo. Depois que Moisés tinha 80 anos, foi que a Bíblia começou a ser escrita. Antes da Bíblia ser escrita, Enoque já andou com Deus. Hoje, nós temos o manual completo em nossas mãos. Nós temos que andar com Deus melhor do que Enoque andou. Porque nos foi dado coisas muito maiores do que foi dado a ele. Mas ele aproveitou tanto que já foi dado a ele, que santificou a sua vida, santificou a sua conduta, andou com Deus. Nós não temos qualquer desculpa. Por isso nós somos o povo a quem muito foi dado. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus nos deu seu Filho Jesus. Estamos vivendo numa época tremenda, a época da igreja, a época depois da primeira vinda de Jesus e antes da sua segunda vinda, que Deus chamou de últimos dias, onde Ele derrama abundantemente o seu Espírito Santo em nós, onde Ele nos deu toda a sua palavra, a sua revelação suficiente para sermos santos, para andarmos com Deus. E mesmo assim, a maioria das pessoas são traidores da graça, traidores de Deus, traidores da palavra.
ai daquele, porque o Filho do Homem for traído. Essa palavra não era só para Judas Iscariotes, é para todo apóstata. Porque nós não temos razão nenhuma para dizer, eu não sei como andar com Deus, porque tudo já foi revelado para nós. Então ore agora, se arrependa diante de Deus, modifique a sua vida, modifique a sua conduta e saia daqui nessa manhã como alguém que está decidido para o resto da sua vida a andar com Deus.